E o anúncio de um reajuste no valor dos combustíveis também incomodou parte do Conselho de Administração da Petrobras. Francisco Petros, representante dos minoritários, propôs em carta enviada a ministros de Estado e ao próprio Conselho ser o mediador da crise. De imediato, ele sugeriu a instalação de um grupo de trabalho para discutir o assunto em 45 dias e pediu que durante as negociações a Petrobras não aumentasse o valor dos combustíveis e que o governo federal retirasse as indicações para um novo comando da estatal. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que vai propor uma CPI para investigar a estatal. Segundo ele, o que a Petrobras faz com o povo brasileiro é uma traição, já que ela lucrou 6 vezes mais que a média das petrolíferas de todo o mundo. O chefe do executivo também reiterou a liberdade que deu ao ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, para trocar o presidente da estatal e de seu conselho. Segundo Bolsonaro, o objetivo da comissão parlamentar de inquérito seria investigar o presidente e os diretores da Petrobras devido ao lucro de mais de 44 bilhões no primeiro trimestre desse ano. Durante sua live, ele disse que o novo aumento em meio a negociações do teto do ICMS seria visto como interesse político para atingir o governo federal. Eu espero que a Petrobras não queira aumentar o diesel e aumentar a gasolina. Nesses dias que nós estamos negociando aqui, acertando com o parlamento, uma tremenda boa vontade dos parlamentares, parabéns aos parlamentares, nessa negociação. Eu só posso entender que seria um reajuste da Petrobras agora interesse político para atingir o governo federal. Espero que a Petrobras não reajuste os combustíveis. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou de descabido o novo aumento pelo fato de o Conselho estar demitido. Vi uma atitude dessa, descabida, inapropriada, insensível da Petrobras, de dar um aumento desse numa reunião de um conselho demitido, de um presidente que foi demitido, está apegado ao cargo, fazendo mal à empresa. Ele também comentou a avaliação que o Congresso fará sobre a política de preços da Petrobras. Não é correto com o povo brasileiro. Nós vamos avaliar, sim, reformular e dividir com os líderes para pressionar o CNPE a rever essa questão da política de preços da Petrobras, a deixar isso mais claro, como é que essa política de preço é feita, porque quando sobe, sobe de imediato, quando baixa, nunca baixa de imediato, porque sempre tem um estoque que, ou na mão de distribuidor, ou na mão de posto de gasolina, ou na mão da própria Petrobras, se justifica a ter sempre diminuições menores. José Maria Trindade, será que pode ir adiante, Zé, essa ideia ventilada pelo presidente? Como mostramos, ele defende uma CPI da Petrobras. Será que tem espaço para isso, Zé? Olha, tem, até porque a oposição já está com o requerimento nas mãos ali, tentando pedir assinaturas de forma eletrônica, porque os deputados não estão, evidentemente, aqui em Brasília. Hoje foi uma grande movimentação política no Congresso Nacional, evidentemente, sobre a Petrobras e os seus destinos. Antes, a Petrobras era muito próxima da política. Os funcionários da Petrobras, nomeados aqui para acompanhar o governo e o Congresso Nacional, tinham diálogos com os líderes, com o presidente da Câmara, e depois da aprovação da lei das estatais, houve esse distanciamento. Veja bem, o representante dos minoritários, das ações minoritárias, está vendo que o reajuste foi demais, né? Exagerado. 14,26% para o diesel, isso é muito. E para a gasolina, 5,18%. Isso assustou o mundo político por aqui. O presidente da Câmara, ele diz que, a palavra dele, vai para o pau e diz que o presidente demitido atual da Petrobras está fazendo um grande estrago, o maior estrago na empresa. E essa fotografia do estrago está exatamente no resultado das bolsas hoje. As ações da Petrobras caíram tanto que puxaram os resultados da Bolsa Brasileira, para se ter uma ideia. Agora, essa estabilidade no preço é muito importante e isso pode ser definido através de uma nova legislação sobre estatais e sobre a Petrobras. O deputado Danilo Fortes tem um projeto que exige transparência da Petrobras na definição de preços. O Supremo também pediu explicações. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, que combate monopólios, também estranhou e quer explicações da Petrobras. Não é possível que todos estejam errados e que só a Petrobras esteja certa. Então, o que há, na verdade, é uma tentativa de ganhar muito dinheiro por parte de alguns
funcionários da Petrobras e a gente não entende exatamente o que quer essa diretoria que já está demissionária. Na semana que vem, a ideia é concluir logo esta troca de diretores e de presidente da Petrobras. José. Está sendo colocada uma pressão política. Eu não sei o que uma CPI conseguiria apurar. A gente sabe que, em termos de delito, a Operação Lava Jato fez a devassa completa, né? Mostrou o que agora aí uma parte da elite intelectual e tal, para ficar aí ao lado do Lula, esse ex-presidiário, ela está fingindo que esqueceu, que isso não aconteceu, mas a Lava Jato fez a devassa que tinha que ser feita quando se instaurou dentro da empresa um duto, né, para o partido, para o grupo político do presidente, coordenado pelo presidente, com as nomeações de diretores que confessaram seus delitos, que implicaram o presidente. Não há controvérsia alguma sobre isso, né? Embora o Supremo Tribunal Federal tenha feito o favor de ir lá e dito que o CEP não estava certo, depois que todas as instâncias da justiça brasileira reconheceram os foros adequados para o julgamento disso. Então, isso é o mais importante em relação a delitos envolvendo essa empresa. Só que hoje você tem que colocar uma pressão política, porque o Estado brasileiro ainda é um Estado clientelista. Então, várias dessas instâncias, várias dessas áreas existem para proteger aí os seus beneficiários, né? E aí essa rede que a gente conhece, que o atual governo está tentando quebrar, no período do início do governo Fernando Henrique Cardoso, isso também foi feito, né? Se quebrar uma parte desse Estado clientelista, com todas as suas amarras, os seus carimbos, as suas verbas, os seus padrinhos, né? Naquele momento isso foi feito, depois se degenerou um pouco. Agora o ex-presidente Fernando Henrique faz o papel inverso, ou tem feito, pelo menos até recentemente, que é ir contra, né, essa tentativa saudável de quebrar esses privilégios. Uma CPI, Vitor, é mais uma ação para colocar o carimbo da dúvida. Eu não acredito, porque esses aumentos aí de combustíveis, eles são até defensáveis dentro das regras de governança da empresa. Mas também poderia ser diferente sem ser um populismo artificial? Poderia. Como já falei aqui, poderia sim, isso que o presidente está evocando, que é o interesse público da companhia, poderia sim ser evocado num momento especialíssimo de guerra, de pressão inflacionária muito grande, para se fazer uma contenção dentro da governança da empresa. Não acredito que uma CPI vá encontrar delitos desse tipo. Agora, é importante para colocar a pressão política, para tirar da zona de conforto esses que ficam, na verdade, achando que não tem problema, que você pode seguir com o seu, com a sua boca, muitas vezes uma boca oficial ali, né? Mas a Petrobras é uma boca oficial, uma bocar, né? É como eu falei, uma estrutura grande demais para a finalidade dela. Ela existe, né? É um ser autofágico, né? Então, não interessa ao país. Para quebrar isso é muito difícil, porque é um totem, né? A Petrobras, como já falei, boa parte, talvez a maioria da sociedade ainda tenha resistência, ainda sinta que seria uma perda, né, de garantias, de patrimônio popular, mas isso não existe mais. E é claro que toda essa pressão, incluindo uma CPI, servirá mais para dizer, olha, esse totem aqui já ruiu, isso aqui não é do povo, isso aqui faz mal pelo seu gigantismo e tem que ser, modificado, tem que ser, esse totem tem que cair. E o ministro Saxida, Adolfo Saxida, da Minas e Energia, está aí com essa incumbência, mostrou coragem, iniciaram-se os estudos para a privatização da empresa e isso, acredito eu, que a partir desse momento vai começar a acontecer de fato. Augusto. Rapidinho. Nesse mesmo artigo publicado há 11 anos, eu registrei que dos 371 mil servidores da Petrobras,
291 mil não eram concursados. Isso explica também a teimosia, né, e o corporativismo dos que defendem a Petrobras estatal. O Roberto Mota disse tudo. A Petrobras está madurinha, não precisa de CPI nenhuma, ela está madurinha já no ponto para ser privatizada. Só a privatização resolve, não precisa de CPI. Diga, Mota. Pois é, vale a pena a gente ressaltar, né, que, ao contrário de todos os governos anteriores, o governo do presidente Bolsonaro não usou a Petrobras da mesma forma, né, da forma política, da forma equivocada que os governos anteriores fizeram. Basta a gente lembrar aqui uma famosa declaração do então presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti, uma conversa que ele teve em 2005 com a então a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, ele querendo colocar um afilhado dele na diretoria de exploração da Petrobras. E a frase que ele disse foi: o que o presidente Lula me ofereceu foi aquela diretoria que fura poço e acha petróleo. É essa que eu quero. Ora, é evidente o impacto político dos aumentos de combustível. Nós saímos de uma pandemia, nós estamos no meio de uma guerra, nós estamos também no meio de um ano eleitoral. E não é uma eleição normal, como nos outros anos. Ao contrário, a gente está observando uma série de coisas impróprias e inéditas acontecendo à vista de todos. Então, esse é o cenário político. Agora, vamos olhar o cenário técnico. A Petrobras é uma empresa enorme que opera num negócio extremamente lucrativo que sempre envolve muito dinheiro. Só para dar um exemplo, o aluguel de uma plataforma que faz a exploração, perfuração de um poço de petróleo, ela pode custar até $800 mil por dia. Agora, você imagina, você acrescenta mais 2 dias em um contrato de muitos anos, para o contrato não representa nada. Para quem está fazendo aquela alteração, já são ali $1.600.000. O aumento de um dia significa uma fortuna. Os investimentos envolvidos nesse negócio são altíssimos. Vamos lembrar de novo a série de refinarias que tiveram a construção iniciada no governo do PT e que depois foi abandonada. Teve uma refinaria no Nordeste, teve o Comperge aqui no Rio de Janeiro, teve a famosa refinaria Abreu e Lima, que deveria custar 2 bilhões e acabou custando 20 bilhões. Tudo isso tem que ser considerado. Por isso, eu acho que essa proposta de mediação pode ser o início de um bom caminho.